Oi, gente! Meu nome é Kathleen e hoje eu tô aqui pra falar sobre o segundo episódio da segunda temporada de Invasão, a série que está sendo lançada semanalmente aí no Apple TV+. Nesse vídeo eu vou falar o que aconteceu aí de principal no episódio da semana e o que eu achei, vou fazer a minha análise aqui pra vocês. Lembrando que vai ter spoiler sobre o episódio da semana. Se você gostar, deixa o seu like e eu também já te convido a se inscrever aqui no canal. Lembrando que eu tenho vídeos sobre os outros episódios da temporada e resumão da primeira temporada. Tudo isso vai estar aqui nos cards pra você conferir depois. Então, vamos falar sobre o segundo episódio da segunda temporada de Invasão. Esse episódio faz a escolha de focar nos núcleos da Jamila e do Trevante, o que é bem comum em outras séries também. O problema é que esses dois núcleos são núcleos mais fracos da série, né? E isso faz com que o episódio seja bem fraco, seja um episódio mais chatinho. Mas não só pelos núcleos, na verdade, esse é um episódio de transição. Então ele é um episódio que não tem muita ação, mas que ele acaba sendo importante ali para levar a série até um outro ponto da ação. O problema é que o episódio ele é bem parado, ele se arrasta bastante, não acontece muita coisa. Então é isso, né? Juntando tudo isso, a gente tem um episódio bem fraco. Espero que os outros da temporada não sejam assim. E quando eu falo sobre não ter ação, não é que todo episódio tem que ter muita ação, né? Mas ele poderia ter um pouco daquele suspense que nós tivemos em um dos episódios aí da primeira temporada, mas não, ele é um episódio bem fraco nesse sentido. Nem alienígenas aparecem. Nesse segundo episódio, a série vai trazer uma reflexão sobre como que o mundo e as pessoas estão vivendo pós a catástrofe, né? Pós o início da invasão e durante a invasão, já que a gente já viu que a invasão aqui não é uma coisa só que começou, acabou e fim do mundo. Não, é um evento demorado, prolongado, são meses de invasão. E aí a série traz essa reflexão nesse episódio a partir do olhar da Jamila e do Trevante, que são olhares parecidos. Ambos vão questionar as pessoas ao seu redor sobre a forma como elas estão vivendo nesse período durante a catástrofe. Eles estão chateados e ao mesmo tempo indignados porque as pessoas ali com as quais eles convivem aceitaram a invasão e começaram a viver com aquele pensamento de vamos aproveitar esse momento, porque nós não sabemos quantos momentos bons como esse nós teremos ainda, né, até o fim de nossas vidas. Então o pessoal quer se divertir, quer ficar junto com quem eles amam, mas esses dois personagens em específico não conseguem aceitar esse tipo de vida pacífica, né? Só esperando que o fim do mundo finalmente chegue. Eles têm aquele senso do herói, sabe? Eles não conseguem ficar ali só cuidando da vida deles. Eles têm uma necessidade de fazer alguma coisa para resolver essa situação, ou no mínimo morrer tentando, mas saber que eles foram úteis. Inclusive, isso é um pouco novo pro Trev, porque na primeira temporada a gente viu que ele largou todo mundo, largou a Jamila e o Casper pra voltar ali pros Estados Unidos, porque ele queria voltar com a sua esposa, que inclusive não deu certo. A gente viu nesse episódio que ela largou ele, né? Segundo foi falado aí pela irmã do Trev, ela largou ele porque ele não consegue largar a guerra, largar a vida anterior que ele tinha. Então, assim, somando o fato da esposa ter abandonado ele e o fato dele ainda lidar com muitos traumas pelas coisas que ele viu, não só referente à morte do Casper, mas também tudo que ele viu lá no Afeganistão, tudo isso acaba refletindo muito nele, inclusive naquela situação do menino que se afoga na piscina e que ele acaba dando uma surtada ali. Então fica claro que ele não tá bem e que ele ainda tá pensando e refletindo sobre todas essas coisas. E por falar em trauma, algo parecido acontece aqui com a Jamila, porque ela também não conseguiu superar a morte do Casper. A gente vê que o Casper está chamando ela nos sonhos, e eu sei que tem um fator mágico aqui da série, porque o Casper tem uma conexão aí mental com os aliens, e ele provavelmente realmente está chamando ela nos sonhos, ou algo parecido, mas além desse fator mágico, tem toda a questão desse trauma da situação que ela passou. Então ela fica revivendo diariamente ali aquele momento que o Casper morreu e se culpando, e junto com aquele senso de que preciso fazer alguma coisa, até que chega uma hora que não dá mais pra ela continuar naquela vida com os outros sobreviventes que estão literalmente só sobrevivendo. E esse sentimento de parar de apenas sobreviver e começar a fazer alguma coisa é o que vai levar tanto o Trev quanto a Jamila de volta à aventura, né? De volta à jornada deles, de tentar combater a invasão alienígena
alienígena, e eles estão na mesma jornada, só que eles não sabem que um tá com o outro, né, apesar de estarem tão distantes, a jornada é a mesma e é bem provável que eles acabem se encontrando em algum lugar, em algum momento. E agora vamos falar sobre um novo aspecto que chega aqui nesse episódio, né, sobre os alienígenas, que é a questão de haver esporos e áreas tóxicas na cidade. No episódio anterior, a gente já tinha ouvido falar de que aquela gosma preta, aquele material preto que os aliens deixam por onde eles passam, acaba contaminando, né, matando a vegetação e por isso transformando aquelas áreas em áreas mortas, né, que inclusive já tinha um mapa ali do mundo que tinha uma porcentagem já de áreas já consideradas mortas. Mas agora, quando a gente inclui o conceito de esporos, né, de ter esporos no ar, fica a ideia de que o ar esteja contaminado e que as pessoas, portanto, não possam respirar esse ar. Inclusive, os policiais entregam para Jamila uma máscara bem no estilo The Last of Us. Mas o estranho aqui é que até o momento a gente não viu nada sobre as pessoas se infectarem com os esporos, sobre elas sofrerem alguma mutação ou morrerem porque estão respirando o ar dos alienígenas, ou terem algum problema de saúde porque estão respirando esse ar. Inclusive, nem mesmo a Jamila usa a máscara dela quando ela entra no hospital abandonado de Londres, que inclusive, gente, esse hospital, na primeira temporada, ele foi atacado por muitos aliens, então esse hospital deveria ser um lugar com muitos esporos, mas assim, visualmente não parecia ter muitos esporos no ar, e além disso, ela mesma não usa a máscara e não demonstra nenhuma dificuldade de respirar, então eu achei meio esquisito eles colocarem essa questão dos esporos aqui. Eu acho que ficou mal explicado e pouco desenvolvido essa questão se existem ou não esses esporos alienígenas e se eles são realmente problemáticos, se eles são realmente perigosos. Na verdade, o que pareceu até agora é que era só uma gosma mesmo, né, que se ela entrasse dentro do corpo da pessoa, mas a gosma mesmo poderia fazer algo mal. Inclusive, a gente viu isso na primeira temporada, quando a Anisha tá suturando um paciente e ela vê um pedaço dessa gosma alienígena dentro da pessoa, mas isso pra mim não pareceu a mesma coisa que esporos, então eu achei que isso ficou um pouco estranho. Outra coisa que eu achei muito estranho nesse episódio é que foi falado que a cidade de Londres foi evacuada, então todo mundo teve que sair dali porque a cidade já foi tomada pelos aliens, né, ou pelos esporos, sei lá. Mas quando a Jamila chega ali na cidade, não tem nada vivo ali, nem mesmo alienígenas. A gente vê vários corpos de aliens e de pessoas caídos pelas ruas, né, talvez dentro dos prédios, dos lugares também, mas assim, não parece ter nenhum alien ali vivo, né, pelo menos ela não encontrou nesse caminho dela, o que, se tiver, é estranho ela não ter encontrado, mas o fato de não ter nenhum também é estranho, porque eu fico pensando, se os aliens atacaram Londres, mas já foram embora ou morreram todos, por que eles não limpam as cidades e voltam a viver ali? Então, assim, pode haver uma boa explicação. Inclusive, se você tiver uma boa explicação, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que, no mínimo, isso ficou muito aberto e mal explicado. Mas agora, falando sobre o Trev, ele foi expulso da casa da sua irmã. E ele não tem mais nada, né, gente? Então, ele vai se agarrar à única coisa que lhe sobrou, que é a sua antiga jornada. Ele vai vestir o uniforme militar. E o fato dele estar vestindo essa roupa mostra mesmo como ele tá aceitando voltar, né? Dar um passo atrás, voltar naquele momento que ele estava vivendo lá na primeira temporada, onde ele veste a roupa militar e volta pra guerra, né? Só que agora contra os aliens. E ele vai fazer toda uma investigação que vai levá-lo até Oklahoma, lá no condado de McCurtain. E isso é legal porque foi lá em Oklahoma que nós vimos os eventos do piloto da série, aquele episódio em que tinha o xerife Tyson, que acaba sendo morto por um alien no meio de um milharal. Provavelmente o Trev vai investigar, vai entrar nessa causa aí, que vai trazer mais respostas pra nós. Porque eu não sei vocês, mas eu tô querendo respostas sobre a morte do xerife desde o final do primeiro episódio. Mas as coisas não são tão fáceis aqui, agora que passaram alguns meses que a invasão começou. Se no começo ninguém sabia o que fazer, agora os humanos estão bem mais estruturados, inclusive para impedir os próprios humanos. E o Trev acaba preso nesse episódio, primeiro porque ele mentiu sobre
sobre quem ele era, e segundo, porque ele estava tentando furar o bloqueio. A gente viu que várias cidades e zonas estão bloqueadas por serem zonas evacuadas, perigosas, e as pessoas não conseguem entrar. É claro que o Travis já enfrentou coisa bem pior na primeira temporada, né? Mas agora ele vai ter que, além dos aliens, enfrentar toda a burocracia militar para conseguir chegar aonde ele precisa. Agora vamos falar sobre um ponto desse episódio que me incomoda muito, é uma coisa que eu não gostei nesse episódio, que é a formação da gangue infantil para salvar o mundo. Para mim, soa muito estranho todas aquelas crianças se reunirem, deixarem os seus pais para ir atrás de um objetivo, né, de salvar o mundo, que na vida real com certeza ia levar essas crianças à morte. Eu fico pensando, né, pais e mães desesperados no meio de um apocalipse, né, de um futuro distópico, um mundo destruído, sofrendo uma invasão alienígena, não deixariam seus filhos partirem rumo a uma jornada em que eles pretendem salvar o mundo, sendo que esses pais e mães sabem que os aliens estão matando todo mundo. E por mais que seja muito comum hoje na ficção, tenha bastante duplas protagonistas em cenários de fim de mundo que geralmente são compostos por um adulto e uma criança, isso é legal, mas eu acho que um grupo só de crianças parece muito fantasioso para ser verossímil. Na primeira temporada, a gente teve sim o núcleo das crianças e eu acho que ele funcionou, até porque ele estava pautado numa coisa mais real e fácil de se acreditar, que é a questão que as crianças estavam no contexto ali do passeio escolar, elas sofreram aquele acidente e elas tiveram que se virar juntas, porque era só quem elas tinham para voltar para suas casas. Milagrosamente, talvez, elas conseguiram voltar ilesas, sãs e salvas para suas famílias, e até aí tudo bem, mas a partir de agora, essas crianças deixarem suas famílias para partirem em uma missão para salvar o mundo, eu já acho forçado demais, talvez fantasioso demais. Nós temos a questão do Monty e da sua irmã pequena. Eles não encontraram seus pais sumiram desde a invasão, não voltaram para casa, então eles estão sozinhos, desamparados ali, meio que sem ter o que fazer, né? Então no caso deles, eu até entendo essa atitude de vamos sair de casa e vamos procurar nossos pais, ou então vamos procurar uma forma melhor de sobreviver, porque aqui já não tá dando. Isso eu consigo entender. Mas o fato da Jamila, do Alf e do Darwin deixarem os seus pais, né, conseguirem deixar os seus pais para ir atrás dessa jornada, é isso que eu já não acho muito verossímil. Eu acho que os pais não deixariam os filhos irem embora para fazer isso. Inclusive, a gente tem a cena da mãe da Jamila lendo a carta de despedida dela, e naquela cena, pelo menos, ela não faz nada, ela chora, fica triste. Na vida real, eu imagino os pais desesperados embarcando na jornada de salvar a vida dos seus filhos, e isso eu não acho que vai acontecer aqui na série. Eu acho que as crianças vão realmente ter o núcleo solo delas ali para tentar enfrentar essa invasão. E assim, falando sobre a temporada em si, eu sei que é muito cedo, porque a gente tem muita temporada pela frente, mas já dá pra gente começar a projetar algumas coisas, ou até concluir algumas coisas, né? Claro que até o final, a minha opinião, enfim, pode mudar muito. Mas assim, gente, considerando que a primeira temporada foi toda uma preparação para a invasão, e que no final nós tivemos um final bem impactante de que a invasão agora sim iria começar de verdade, essa segunda temporada, né, considerando mais esse episódio da semana, tá bem lento em mostrar a invasão em si. Eu achei que ia ser algo muito mais caótico do que tem sido. Talvez a gente, como público, esteja com muita pressa querendo ver logo o caos acontecendo. Sim, eu acho que isso é verdade. Mas a série tem que tomar cuidado para não entregar uma trama muito arrastada, muito enrolada, que vai e no fim não chega a lugar nenhum. Pra mim, os arcos mais fortes dessa temporada são o arco da Mitsuki, porque ela tem toda aquela relação com a Hinata, que eu ainda acho que tem alguma coisa a ver com os aliens, e a Mitsuki tá numa posição que ela consegue descobrir coisas novas sobre os aliens. E nós temos também um arco bem bacana, que é o da Anisha. Além da Anisha ser uma personagem forte, determinada, que teve toda uma história interessante na primeira temporada, ela também tá com o Luke, e a gente sabe que o Luke tem uma relação com os alienígenas que a gente ainda não entende, mas já quer entender.
O arco do Trev é interessante, considerando que ele tem ali os desenhos do Casper e que ele tá tentando destrinchar e desvendar esses desenhos, então eu acho que pode levar a alguma coisa legal. E o próprio arco do Casper, né, porque ele literalmente voltou à vida e a gente precisa entender como isso aconteceu e o que ele pode fazer nessa invasão. O arco das crianças é o menos interessante pra mim, eu acho que ele me separa um pouco da série, inclusive se essas crianças forem seguir essa jornada, enfrentar os aliens e saírem ilesas, sãs e salvas, considerando que elas não têm nenhum treinamento e nenhuma ajuda, isso vai me incomodar bastante, porque eu gostaria de ver algo um pouco mais realista, um pouco mais verossímil, e quando a série toma essa decisão de ir por esse caminho, eu não gosto muito, mas vamos ver, né? Como eu falei, nós temos muitos episódios ainda ao longo dessa temporada e muita coisa pode mudar. Mas eu quero saber de você, já assistiu o episódio? O que você achou? Gostou do episódio? Não gostou? Quer levantar algum ponto que eu não levantei aqui? Deixa aqui nos comentários. Se você quiser também falar se você concorda ou não concorda com alguma coisa que eu comentei, comenta aqui também, porque eu acho muito legal a gente ir conversando sobre o episódio da semana até que saia o próximo episódio na semana que vem. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like e considere se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os vídeos de invasão que eu trago aqui para vocês. Além de invasão, nós temos coberturas de outras séries rolando aqui no canal, além de vídeos de outros temas que vocês também podem se interessar. Mas o vídeo de hoje foi isso, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito para quem assistiu o vídeo até o final e eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!